Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do SETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Graça e paz, amigo. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Hoje nós vamos continuar, capítulo de número 3 do livro do profeta Malaquias. Nós estamos estudando profetas maiores. Tá dando para ouvir direito aí, Leandro? Tá, pastor, tá sim, viu? Bem, obrigado. Então agora nós vamos ler o texto. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso toda a terra? Senhor nosso Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, te damos honra e glória, te damos louvor. Pedimos ao Pai a tua direção. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção. Senhor, se conosco, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho. Pedimos que nos ajude, que nos instrua, que nos inspire. Em nome de Cristo, teu Filho, eu te peço. Eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo de número 3 e 4. Nesse capítulo, o número 3 e 4, o profeta vai denunciar a nação como um todo. É claro que existem alguns que defendem que aqui é só Judá, mas o profeta vai denunciar a nação como uma prostituta. Ele vai pegar a linguagem de Oséias e vai denunciar essa nação como se fosse uma prostituta neste capítulo. E, posteriormente, essa nação vai ter duas partes, que vão ser duas irmãs que também se prostituíram. Uma é Israel, a outra é Judá. E depois, neste capítulo 3 e 4, nós vamos ver a ira de Deus vindo através da Babilônia. Então vai ter uma nação inteira, uma mulher que se prostituiu, e depois duas pessoas, duas irmãs, Judá, ou na ordem Israel e Judá, que são comparadas a duas prostitutas. Então ele vai começar citando o texto de Deuteronômio. Israel havia deixado o Senhor. A nação havia deixado o Senhor. Então agora ela vai ser comparada a uma prostituta que deixou o seu marido. E aí o profeta começa. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Claro que não. A lei diz isso. E eu fico pensando e fui meditar, porque há momentos, se a gente ler direitinho, se a gente procurar interpretar, nós vamos ver que parece que Deus faz coisas que ele proibiu. Tipo essa daqui. No Deuteronômio, havia, se uma mulher deixasse o marido e ela tomasse outro casamento, ela não podia voltar para o primeiro marido. Aqui existem duas interpretações. Uma é que Israel
não podia mais voltar para Deus. E ele começa citando a lei, para mostrar a impossibilidade de tal retorno. A segunda, que por muitas vezes eu fiquei pensando como isso aconteceria, é que Israel volta para Deus. Que a nação paganizada, que a nação que se prostituíra, ela pode voltar para Deus. Então, se na lei um homem não podia voltar para uma mulher, depois que ela tivesse se imaculado com outro homem, como é que Israel, que se imaculou com tantos deuses, pode voltar para Yahvé? A questão só encontra uma resposta no meu entendimento. É por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que torna aquilo que era impossível, impossível. Então, só há um meio de Israel voltar para Deus. Pela lei, não tem condição. Somente pela infinita graça de Deus. Então, esta mulher, esta nação, que estava completamente impedida de entrar em relação de comunhão com Deus, ela pode voltar, e Deus pode fazer isso sem estar quebrando sua lei, mediante o sacrifício de Jesus. Então o profeta vai mostrar, citando a lei, que era a Bíblia dos profetas, e aquilo era impossível, porque como uma mulher que se prostituíra não podia voltar para um homem, a nação de Israel também não. Ele diz, ora, colocando esse texto, para mostrar a Israel a impossibilidade de Israel por si só, para que ela reconhecesse a sua condenação. Tu te prostituístes com muitos amantes. Israel teve relação de comunhão com muitos deuses. Mas, ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Deus quer o que ninguém queria. Deus aceita, por sua infinita graça, aquilo que nenhum homem aceitaria. Aí ele diz assim, levanta os olhos aos altos, desnudos, e vê. Olha, porque só quando a gente tem uma visão do mal que nós fizemos, nós podemos nos arrepender. E aí o profeta diz, olha para o alto, para os altos. Olha para aqueles montes e me diga em qual deles você não se prostituiu. Traga à sua memória as prostituições. Nos caminhos te assentastes à espera deles, como o arábio no deserto. O arábio ele ficava no deserto espreitando as caravanas para assaltar. E o profeta diz que, como o arábio, o símile, Israel era uma prostituta espreitando as pessoas no deserto, como Tamar fez com Judá, lá no livro do Gênesis. Ela se escondeu atrás de um véu de prostituta e deitou com ele, e o enganou. E assim era Israel, procurando os deuses. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas. Então houve seca. Houve uma seca. Deus
fazendo com que esse povo parasse, colocando um freio. É o que a gente chama de disciplina. E não houve a chuva serôdia, a chuva havia temporânea, que é a chuva da plantação, e a chuva serôdia, a chuva da época da colheita. Não houve chuva. Mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Tu tens a aparência, o semblante. Ages como uma prostituta, mas não se envergonha disso. Ele diz, não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo, Pai, tu és comigo desde a minha mocidade? Esse povo fala para Deus de forma piedosa, com aparência piedosa. E tenta voltar a Deus sem o arrependimento. Não reconhece a culpa. E aí diz assim, Senhor nosso Pai, conservarás a tua ira para sempre? Ou a reterás até o fim? Então a nação agora diz, olha, eles não mostram o sinal de arrependimento. Mas eles dizem como se tudo estivesse bem, que é uma maneira de sempre que as pessoas estão afastadas de Deus e não conseguem perceber isso, que elas agem. O que está acontecendo? Sem o autoexame. Aí Deus responde, sim, assim me falas, mas cometes a maldade a não poder mais. Você fala como alguém temente, como uma filha, mas são apenas palavras destituídas de realidade. Mas são apenas palavras destituídas, vazias de significado. Você fala uma coisa, mas comete a maldade. Aí agora nós vamos ver o profeta falando para as duas partes da nação. Ele falou para a nação inteira. E agora, né, vale ressaltar que alguns acham que naquela primeira parte que nós falamos, do 1 a 5, ele está falando para Judá. Outros acham que ele está falando para a nação como um todo. Eu acredito na segunda. Então agora vai haver a personificação de Israel e Judá como duas irmãs prostituídas. E ele vai falar da culpa dessas irmãs. E essas irmãs, uma é Israel, que é chamada de uma irmã, e a outra irmã é Judá, o reino do sul. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, no dia que houve aquele avivamento, mas que infelizmente não foi um avivamento de todos. Visto que fez a pérfida Israel, o reino do norte, o que Israel fez? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, que era onde o povo fazia os altares, as orgias, e se deu ali a toda a prostituição. Olha, o reino do norte foi e se prostituiu em todos os lugares. Então o profeta está fazendo uma denúncia. Aí ele diz, e depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou.
profeta fala com a linguagem humana, colocando na boca de Deus palavras em linguagem humana. Ou Deus coloca na boca do profeta palavras numa linguagem humana. Ele diz: eu pensei que Israel estava afastado apenas por um pouco tempo. E aquele era um pecado como o pecado de uma adolescente que vai, daqui a pouco ela volta. Mas ele diz: eu esperava que ela voltasse. Mas ela não voltou. A primeira irmã, Israel, o reino do norte, não voltou. Aí ele diz: a sua pérfida irmã, Judá, viu isso. O reino do sul, a outra irmã, prostituída, viu isso, viu o mau exemplo da outra. Viveu para ver. Mas, infelizmente, não aprendeu a lição. Mas seguiu os passos da outra, quando não devia ter seguido. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a falsa Israel e lhe dei carta de divórcio. Olha, Judá viu quando eu me divorciei de Israel, reino do norte, quando eles foram levados para o cativeiro pela Síria. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Eu devia ter aprendido a lição. Mas o profeta acusa, em nome de Deus, de Judá, a segunda irmã, ter seguido os passos da primeira irmã, Israel. E ela deveria ter aprendido a lição, ter temido, ter dito: olha, a minha irmã, o reino do norte, a nação de Israel, pagou um alto preço por causa de ter se afastado do Senhor. E ela devia ter aprendido com isso, mas ela não aprendeu. Infelizmente, para o ser humano, com sua fragilidade de natureza pecaminosa, é mais fácil seguir o mal do que aprender com ele. A não ser quando o mal vem à nossa porta. E sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores, ou seja, deuses de pedra e deuses de árvore, deus de madeira. O reino do sul não temeu, mas fez igual. Aí ele diz: apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. E o profeta está se referindo à época de Josias, em que o povo teve uma espécie de avivamento, mas, segundo o profeta, foi um avivamento fingido, não foi de todos. Não foi a nação, o reino do sul como um todo, mas que foi apenas da boca para fora. Não houve mudança perene, mudança para sempre, houve mudança passageira. E aí ele disse: disse-me o Senhor, já a pérfida Israel, o reino do norte, se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Ele diz: olha, as duas estão erradas.
O reino do norte, que é comparado a uma irmã, e o reino do sul, que é comparado a outra irmã. Mas o reino de Judá é considerado mais culpado. Por quê? Porque ele diz, já a pérfida, a desleal, Israel não era leal, não era genuína, se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Qual era o grande problema de Judá? Do reino do sul, dessa segunda irmã? É que ela viu o cativeiro da outra. Ela viveu para ver a punição. Mas ao invés de se voltar para Deus, ela se ocultou, ela se encavernou, ou seja, entrou na caverna da religiosidade. A outra era pérfida. Israel era desleal, mas não fingiu. O grande problema de Judá foi a falsidade. Foi que ela fingia ser leal quando ela era desleal. Ela não aprendeu a lição. Israel não teve um exemplo. O reino do norte não teve um exemplo do reino do sul cair primeiro. Eles verem o juízo de Deus. Mas o reino do sul teve, mas não aprendeu a lição. E ao invés de mudar de coração, mudou apenas religiosamente. Se tornou falsa. E diante de Deus, a perfídia, a deslealdade é pecado. Mas a falsidade, o parecer ser e não ser, é pior. Alguma pergunta, pessoal? Não, pastor. Então, agora, o profeta vai receber uma ordem de transmitir a mensagem, já que essas duas, né, tanto Israel, a primeira irmã, como a segunda irmã, Judá, o reino do sul não ouviram. E aí ele diz, vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte. Lembremos que a Babilônia vem do norte. E diz, volta, ó pérfida Israel. Volta. Diz o Senhor, e não farei cair a minha ira, porque sou compassivo, diz o Senhor. E não manterei para sempre a minha ira. Clamando ao povo de Israel que volte. Esse povo que foi para o cativeiro, que se onde estiver, que se volte para Deus. Porque não terá a ira de Deus para sempre. É como nos dias de Noé. Esse povo vivia com medo da ira de Deus que havia caído sobre eles. Mas Deus diz, o profeta olha para o norte, para onde Israel foi levado, para onde o reino do norte foi levado, capturado pela Síria. E agora ele diz, volta-se para mim. E eu não farei cair a minha ira sobre ti. É o chamado de Deus para esse povo que viu o juízo. Aí ele diz, o que Deus espera? Deus não espera gente perfeita. Mas gente que reconhece seus defeitos e quer mudar. Não somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituístes com estranhos,
debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Três coisas. Primeiro, Deus diz: reconhece. Você precisa reconhecer que se prostituiu espiritualmente. Que você era esposa do Yahvé, mas que você adorou, portanto cometeu adultério, prostituição espiritual, com vários deuses, principalmente o Baal. Que você subiu aos montes e debaixo de toda árvore você construiu altares, e lá você teve comunhão e buscou esses amantes, os outros deuses. Ele diz: reconhece a transgressão. E a segunda coisa, ele diz: olha, você não deu ouvido à minha voz. Ouvidos à minha voz. Eu falei, eu mostrei. Você não se voltou. Reconhece a tua prostituição e reconhece que você não deu ouvidos. Era isso que Deus queria, que o povo chegasse para ele e dissesse: Senhor, nós erramos, nós enfiamos o pé na jaca, nós adoramos a todo tipo de Deus. O Senhor é justo, o Senhor enviou os teus profetas, eles falaram, mostraram, colocaram o dedo na ferida, mas nós não ouvimos, nós erramos. Mas não houve. E aí Deus chama aquele povo à conversão. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. São rebeldes, são pessoas que estão contra Deus. Porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei uma cidade, um de cada cidade e dois de cada família, e vos levarei a Sião. Deus faz uma promessa para o remanescente. Ele diz: esse povo que ouvia a voz de Deus e que se converteu um pouquinho, um de cada cidade, dois de cada clã. Ele diz: vocês vão voltar a Sião, aquele que me der ouvidos. Que essa profecia vai se cumprir no remanescente fiel. Aí ele diz para esses: darei pastores segundo o meu coração, darei uma liderança segundo o coração de Deus, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Ele diz que o grande problema era a falta de uma liderança temente a Deus. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta. E não se fará outra. Por quê? E naquele tempo chamarão a Jerusalém de o trono do Senhor. A arca era, acredita-se que a arca tenha sido tomada pelos babilônios. E o povo de Israel tinha um desejo muito grande de ter novamente a arca. Ninguém sabe onde foi parar a arca. Existem muitas hipóteses. Mas o fato é que o sonho de Israel era ter uma arca. E Deus diz para eles, para este remanescente, que Jerusalém será o trono do Senhor. Que o próprio Senhor, e não mais um símbolo da sua presença,
que era a arca, estará com o seu povo. Então o profeta diz: olha, para esses que ouviram, para esses que se converteram, Deus mesmo vai se manifestar em Sião, e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória. Ele diz: olha, e ninguém mais terá necessidade da arca. Por quê? Porque o próprio Deus é quem está ali. E hoje ainda tem gente fazendo arca. Ele diz: então nunca mais sentirão falta dela, e não farão outra. Por quê? Porque aquilo que é símbolo, a arca, vai se tornar realidade. Aí ele diz: naquele tempo, chamarão a Jerusalém de o trono do Senhor. Nela reunirão todas as nações em nome do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Todas as pessoas que foram levadas, eles vão voltar a Jerusalém, representadas pelo remanescente fiel. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel. Então, como não há um retorno de Israel, conhecido na história, o Reino do Norte, alguns estudiosos sugerem que isso tem seu cumprimento na igreja. Existe outra maneira de se explicar, é que quando houve a separação, o cisma, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, muitos fiéis, sacerdotes, tementes a Deus, saíram do reino idólatra do norte e foram morar no reino do sul. E daí o reino do sul agora representa todo Israel. Aí ele diz: naquele dia andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Então, o retorno, uns dizem que isso vai se cumprir na igreja, outros, e eu creio assim, que quando o Reino do Sul volta, ele volta representando as duas partes, ou seja, com pessoas que eram das duas partes, que tinham se reunido em Judá antes do cativeiro. Alguma pergunta? Tá. Deus mostra para esse povo que há uma necessidade de arrependimento. Um arrependimento sincero. Aí assim, mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável? A mais formosa herança das nações. Como? Era uma pergunta que precisava ser respondida. E respondi: Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Deus pergunta através do profeta: como é que eu vou pôr um povo desse entre os filhos? E como eu vou dar a herança, Jerusalém, para esse povo que vive como se nada estivesse fazendo? E aí ele diz: deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia, com deslealdade,
houvestes comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. E como é que eu vou colocar vocês? Entre os filhos. Ele vai dizendo, porque só uma maneira do arrependimento ser genuíno, é quando as pessoas, ou a pessoa, ou a nação, reconhece, identifica o seu erro. Daí a necessidade de se pontuar o erro, de se mostrar clara, de forma inequívoca, o erro. Aí o profeta diz: nos lugares altos, nos montes, se ouviu, ele agora é como se lá no seu coração ele ouve um grito, onde esse povo gritava, clamando aos deuses. Agora eles estão gritando de medo, de temor. Se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel. Porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. É isso que Deus espera. Que esse povo, ao perceber o erro que fez, que eles, de onde estão, clamem, se arrependam. Ele diz: voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Uma coisa se faz necessária, que esse povo volte. Ele a volta. Eis-nos aqui. Vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor, nosso Deus, está a salva de Israel. É isso que Deus queria que eles dissessem. Isso que Deus esperava que esse povo que estava adorando nos montes, que estava cometendo prostituição espiritual e prostituição física, voltasse e dissesse: ó Deus, nós erramos. Só em ti a salvação. Ele diz: mas, infelizmente, o que se esperava, mas a coisa vergonhosa, aqui é Baal. Mas o Baal, que é chamado de a coisa vergonhosa, devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade. Suas ovelhas, seu gado, seus filhos e suas filhas, tudo foi colocado para Baal, ao invés de se voltar para Deus. O que Deus queria explicar, o clamor do arrependimento, aquele povo que adorava nos altos, aquele povo idólatra, não ouviu. Pelo contrário, esse povo adorou a vergonha, Baal. E aí eles ofertaram lá tudo, até seus próprios filhos. E aí o profeta diz mais: deitamos em nossa vergonha, cobramos-nos em nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós, nossos pais, desde a nossa mocidade até os dias de hoje. E não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. É isso que Deus queria. Era o desejo de Deus. Que esse povo chegasse e reconhecesse a sua culpa, mas não houve reconhecimento a não ser por parte do remanescente. Ali é o capítulo 4. Onde Deus continua chamando esse povo a voltar. Onde há uma hipótese. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim,
Se tirares os teus ídolos abomináveis de diante de mim, e não andares mais vagueando entre um Deus e outro, e encontrares pouso no braço do Senhor, e se em verdade e justiça, em retidão jurares, agora há uma necessidade de um juramento. E ele diz como deveria ser feito. Certo como vive o Senhor. Então nele as nações serão abençoadas e nele exultarão. É isso que Deus espera de Israel. E aí agora Deus vai falar de que ele não quer uma volta fingida, como aconteceu com Judá. Ele vai falar de duas metáforas. A metáfora do solo e a metáfora da circuncisão do coração. Ele diz, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém, lavrai o vosso campo novo e não semeeis entre espinhos. O povo precisava pegar o campo, eles sabiam que não dava para jogar semente no campo endurecido, tinha que deixar aquele campo um tempo em repouso, e depois tinha que passar o arado para abrir suco e para tirar aquela casca dura de cima do chão, da parte do chão, que é como Jesus diz que lançou a semente e ela caiu no caminho, caiu em solo endurecido. Então Deus está chamando o povo a tirar essa casca dura para que a semente da palavra de Deus possa entrar em seus corações e eles possam se converter realmente. E aí ele fala de uma circuncisão, não a física, mas uma circuncisão do coração. Circuncidai-vos ao Senhor, circuncidai o coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que a minha ira não sobrevenha como um fogo e arda sem que ninguém o possa apagar, por causa da vossa maldade nos atos, maldade dos vossos atos. Ele diz, olha, circuncidai o coração. A mudança que eu espero é uma mudança interna, interior. E caso isso não aconteça, a minha ira sobrevirá. E ninguém poderá impedir, nenhum Deus. Nós estamos vendo que Judá, o reino do sul, foi no mesmo caminho, na mesma direção do reino do norte. E ele diz, olha, o mal vem. Já que vocês não vão voltar, já que vocês não vão ouvir o último profeta Jeremias, assim como não ouviram os antecessores, já que vocês não aprenderam com o exemplo de Israel, então o mal vem do norte. Ele diz, anunciai em Judá, publicai em Jerusalém, dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, reuni-vos. Isso era o grito de guerra. São palavras de guerra, de inimigo vindo. Então agora o juízo vem. E deve ser tocada a trombeta, o sinal para que o povo possa se preparar para se defender, porque o inimigo está à porta. Agora esse povo precisa se reunir. E aí, esse povo que está fora precisa de abrigo. Entremos nas cidades fortificadas. Levantai o sinal para Sião.
Naquela época havia uma bandeira que era hasteada. Buscar refúgio. Todos tinham que dar o sinal. Todos tinham que buscar refúgio, que a guerra estava à porta. Não demoreis, porque trago do norte uma calamidade, uma grande destruição. Tem a Babilônia. E o povo é orientado a se esconder, a se preparar, a buscar refúgio, a se abrigar. Aí, o reino do norte agora é comparado a um leão. O Nabucodonosor é comparado a um leão. O leão subiu da sua toca. Um destruidor de nações. Ele já partiu, saiu do seu lugar para arruinar tua terra, para que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite. O profeta está avisando ao povo. Infelizmente, o povo não ouviu. Infelizmente, se fizeram surdos os ouvidos. Havia um lamento. Por isso, vestivos de pano de saco, que era quando havia desgraça. Era a maneira externa. Em momentos de desgraça, lamentai e chorai. O povo devia agora mostrar isso, porque o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Aquele povo não achava que iria chegar. Deus era seu pai, estava com eles desde a mocidade. O problema não é que Deus não estivesse com eles. Deus sempre está. O problema é que eles não estavam com Deus. Repetindo. Confira comigo aí no replay. O problema não era que Deus não estava com eles. O problema é que eles já não estavam com Deus. Naquele dia, que dia é esse? Quando a Babilônia vier, diz o Senhor, fraquejará o coração do rei e dos seus oficiais. Aqueles que deviam estar à frente da nação. Aqueles que deviam ser fortes. Não terão forças. Os sacerdotes ficarão aterrorizados e os profetas perturbados. Todos aqueles que eram considerados colunas se mostrarão impotentes. E aí, esse é um texto difícil. Então eu disse, Senhor Deus, tu enganaste inteiramente este povo em Jerusalém, dizendo, 3 pais. Entretanto, a espada já nos fere a garganta. O que acontece? O povo foi enganado pelos falsos profetas, que diziam, olha, vai haver paz. E esse povo acreditou. Porque nós acreditamos naquilo que desejamos ouvir. Porque nós acreditamos naquilo que desejamos ouvir. Eles não queriam a verdade. Eles queriam continuar iludidos. A ilusão veio. Eles queriam continuar iludido e a ilusão os cobriu. Agora o povo está dizendo, Senhor, o Senhor nos enganou. O Senhor prometeu paz. Quem prometeu não foi o Senhor. Quem prometeu foram os falsos profetas, que eles deram ouvidos. E agora, aquele povo que ouviu apenas o que queria ouvir,
que abriu os ouvidos apenas para ouvir, não estava preparado. Quando se quer ouvir apenas o que se quer e não o que se precisa, nós não estaremos preparados. Eles foram iludidos e agora a espada chegou. E eles não estão preparados. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento abrasador vindo das dunas do deserto, o siroco. Sempre esse vento que começa no deserto e vem trazendo aquelas pedrinhas de areia como brasas e que queima tudo. Então, o juízo de Deus vindo é comparado ao siroco, que vem queimando tudo e que não vai deixar nada em seu caminho. Sopra na direção da filha do meu povo, que é Jerusalém. Não para peneirar, nem para limpar. Não é? Um vento mais forte que esse virá da minha parte. Ele diz: vocês têm medo do siroco? Vocês se preocupam com o siroco, o vento quente, escaldante, destruidor, que vem do deserto? Vem um vento mais forte. Agora, eu mesmo pronunciarei juízos contra eles. Vem subindo como nuvens. Agora ele vai escrever. As suas carruagens são como redemoinhos. Ele diz: lembra do siroco? Lembra do que acontece na vastidão do deserto? Além do outro lado do deserto, a Babilônia. Seus cavalos são mais ligeiros que as águias. E ele diz, o profeta diz: ai de nós. O que vai acontecer? Estamos arruinados. E aí, Deus diz que a conversão é a única esperança de salvação. Limpai da maldade o teu coração, ó Jerusalém, para que seja salva. Israel já não ouviu. E agora o profeta clama esse povo. Até quando abrigarás em ti planos malignos? Ao invés de se converter, você está guardando, está mentalizando, está projetando, arquitetando planos malignos. Ele diz: porque uma voz anuncia desde Dan e proclama a desgraça desde os montes de Efraim, que eram as cidades do norte. Dan e a cidade mais importante, Efraim, que era tão importante que muitas vezes substituía o nome do Reino do Norte. Anunciar isto às nações, proclamai contra Jerusalém. Inimigos vêm de uma terra remota que eles nunca imaginaram. Eles lançam o seu grito contra a cidade. A imagem é de guerra, de soldados que estão fora, gritando ordens de combate, conclamando suas tropas para destruírem a cidade. E aí, assim, eles a cercam como guardas que protegem o campo, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Esse é o motivo. O teu procedimento e os teus atos te trouxeram essas coisas. Sabe por que veio? Por causa dos seus feitos. Tão amarga é essa tua graça que fere até o coração. O profeta diz: dói. Eu sinto a tua dor. Aí ele faz uma grande lamentação e conclama: né? A minha aflição, eu me contorço em dores. Ó paredes do meu coração,
O meu coração se agita. Lembre-se que o mundo antigo dizia as minhas entranhas, os meus rins. E o tradutor coloca logo o coração. Não posso calar-me, pois tu, ó minha alma, ouvistes o trombeta e do tumulto da guerra. Porque a guerra por todos os lados. Não havia coisa mais tenebrosa do que uma cidade cercada por exércitos inimigos. Aí ele diz, um desastre sobre outro se anuncia, porque toda a terra já está arrasada. De repente foram destruídas as minhas tendas, e num instante, as minhas lonas. Tudo agora. Profeta, tudo no chão. A cidade destruída. Até mesmo quem morava fora das cidades. As lonas, as tendas, toda a cidade, toda a nação do sul é arrasada. Aí ele diz, até quando verei a bandeira e ouvirei o som da trombeta, até quando não terei paz? Até quando essa situação de guerra vai me assustar, vai fazer doer o meu coração? Aí há um diagnóstico divino. De fato, o meu povo é insensato. Já não me conhece. É um povo que, por sua loucura, que cometeu a insensatez de esquecer do Senhor, de abrir vagas, brechas, oportunidades para tantos relacionamentos outros que já não conhecia mais a Deus. É o que, infelizmente, hoje nós estamos vivendo. Tantos pregadores com mensagens diversas, distintas do verdadeiro evangelho, que nós nos perguntamos, se continuar assim, daqui a algum tempo alguém conhecerá Deus? O Deus verdadeiro, o verdadeiro evangelho? São filhos tolos, sem entendimento. Estão espertos para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. É aquilo que Paulo diz. Sejam inocentes para o mal, mas sábios para o bem. Esse povo aqui era muito esperto, mas só quando era para fazer o que era errado. Aí ele via a terra. Olhei para a terra, para o reino do sul, e ela era sem forma e vazia. Estava em caos. Não nada. Também para o céu, e não tinha a sua luz. Tudo estava em trevas. Olhei para os montes, e eles estavam tremendo. Todas as suas colinas estremeciam. Olhei, e agora dá uma olhada para a cidade, para o céu, para os homens. E tudo que ele vê é uma cidade arrasada, destruída. Não havia homem algum. E todas as aves do céu haviam fugido. Tamanha foi a destruição. Era como se um tsunami tivesse passado sobre o Reino do Sul. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam arrasadas diante do Senhor. E ele sempre faz questão de dizer, por causa do furor da sua ira.
Eu olhei em volta, e a devastação, e a destruição era por todos os lados. Aí ele diz, pois assim diz o Senhor, toda esta terra ficará destruída. Portanto, está dizendo em prospecção. Que é isso? Quando você vê o futuro, você diz o que vai acontecer. Você diz o que você está vendo quando ninguém ainda vê. Aí ele diz, olha, assim diz o Senhor, toda esta terra ficará destruída. Não a consumirei totalmente, porque tem o remanescente. Por isso, a terra lamentará e o céu em cima escurecerá. Pois assim falei e assim determinei, e não me arrependi nem desisti disso. Ou seja, não houve mudança da parte de vocês. Não houve arrependimento. Ninguém creu, ninguém me buscou. Aí diz assim, ao grito dos cavaleiros e dos flecheiros, todos os moradores das cidades fogem. É isso que ele está vendo. Todo mundo fugindo. Entram pelas matas e escalam as rochas. Todas as cidades ficam abandonadas, sem morador algum. É isso que ele está vendo. Um povo fugindo, um povo derrotado, um povo assombrado, um povo cansado. Aí ele diz, agora, já que nós vimos o futuro, já que nós sabemos o que vai acontecer, ó cidade destruída, que farás? Você que já sabe o seu futuro, o que você vai fazer? Qual é a sua decisão? Depois de Deus te revelar tudo isso. Embora te vistas de púrpura e te adornes com efeito de ouro, embora pintes os olhos, que era como as mulheres se pintavam, inutilmente te embelezas. Olha, você está fazendo coisas, você está se embelezando. Você está como uma mulher que se enfeita no dia da calamidade. Os teus amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Você fez aliança com outros deuses, com outras nações. E os deuses dessas nações e estas nações procuram acabar com você. Pois ouvi um grito como de uma mulher em trabalho de parto. O judeu sempre vai fazer isso. Sempre vai lembrar da mulher sofrendo. Ele diz, a angústia de quem dá à luz o seu primeiro filho. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos. Ai de mim, que desfaleço por causa dos assassinos. Ele diz que Jerusalém, o povo do Reino do Sul, está como uma mulher em trabalho de parto, que perdeu todas as forças por causa dos babilônios que vem. Alguma pergunta, pessoal? Não, pastor. Então, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Não esqueçam de colocar lá o seu